Olá, este é mais um Mining Talks, IBDM. O IBDM foi fundado em 1999 e tem entre os seus objetivos estatutários o estudo e a divulgação do direito minerário. Ao longo desses 26 anos, vários cursos foram realizados, mais de 500 pessoas foram treinadas pelo IBDM. A partir de hoje, nós vamos entrar em uma série muito interessante de vídeos relacionadas à divulgação desse livro, Direito da Mineração, que foi lançado no dia 11 agora de dezembro. É um livro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mediante seu Departamento de Direito da Mineração. E nessa série, nós vamos seguir uma tradição que nós temos no IBDM. O formato não é muito rígido, nós teremos episódios com um autor, dois autores, porque dependendo da coautoria, e o formato vai ser diferente, dependendo dos entrevistados, nada muito rígido. Nós lembramos que essa série começou com IBDM Biblioteca, em que eu mostrava livros da minha biblioteca de direito da mineração, que é a maior do Brasil e uma das maiores do mundo, se não for a maior. Depois nós passamos para um formato diferente, com o Mining Talks entrevista, depois viemos com o Mining Talks debate. E hoje nós vamos iniciar essa série. Nós teremos aqui, na sequência, muitos entrevistados, coautores desse livro. Primeiro, eu gostaria de falar da importância dele. Periodicamente, o Instituto dos Advogados, mediante seu Departamento do Direito da Mineração, publica a cada 2 anos um livro de direito da mineração. E a característica desse livro é um livro de artigos, de contribuição coletiva. Nós já fizemos um que chegou à 2ª edição e agora nós fizemos outro num formato pouco diferente. São 33 autores, todos especializados em direito da mineração. E eu começo hoje falando do meu artigo, que abre o livro, e ele tem um título e um propósito muito interessante. O título é Direito da Mineração, filtro do intérprete no processo administrativo. Para quem não está familiarizado com a interpretação jurídica, eu vou dizer que há situações em casos difíceis ou hard cases em que não há um preceito jurídico regulando determinado fato, que o intérprete, e nesse caso o intérprete pode ser o próprio advogado, pode ser um magistrado, pode ser um promotor, alguém da administração pública, se deparar com 2 soluções jurídicas razoáveis. E nesse caso, como então ele faria para decidir qual caminho seguir, qual solução adotar? Há muita teoria, há muitos estudos sobre a interpretação jurídica, mas esse artigo ele tem um propósito, uma finalidade, uma estrutura muito específica, que é sugerir um método, uma organização de raciocínio para o processo interpretativo. Bom, e passadas as fases iniciais de identificação, conhecimento do fato, identificação, conhecimento dos preceitos jurídicos que possam ser aplicáveis. Se não existe um preceito jurídico para aplicação direta, aí nós vamos passar a recorrer à analogia. Se a analogia não resolver por si só,
nós vamos aos costumes administrativos, judiciais e até sociais, dependendo do ramo do direito. E lá na frente, se ainda com todas essas ferramentas que a lei de introdução às normas do direito brasileiro nos oferece, ainda não for possível chegar a uma conclusão única, aí nós estamos diante de uma situação de duas ou mais possibilidades jurídicas razoáveis. E nesse caso, o intérprete idôneo, ele tem que decidir, porque não há como deixar uma questão judicial ou um pedido de opinião sem solução. Aí é que entram os filtros do intérprete. E é muito comum, nesses casos, que o filtro do intérprete atue. Não é? Então, vamos imaginar um intérprete que tem uma vocação religiosa. Não é? Em determinadas situações, esse perfil dele influenciará na sua decisão nesse tipo de caso, em que não há um preceito jurídico que dê uma solução direta para o caso, como, por exemplo, a autorização de pesquisa deverá sempre ser por prazo determinado. Então, isso aí já tem um preceito jurídico constitucional determinando a solução. Né? Também os autores dizem, por exemplo, se a formação do intérprete ou do magistrado, se ele vem do Ministério Público, se ele vem da advocacia, se ele é conservador, se ele é mais liberal, isso tudo vai influenciar. Então, esse filtro, ele atuará em algum determinado momento, não é? E o passo seguinte também, que o intérprete deve conjugar com os seus filtros, são as consequências da decisão, que também está na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Né? Então, por quê? Pode ser que determinadas situações, se ele vai para um caminho A ou caminho B, as consequências sejam muito diferentes. De uma situação para outra, ele tem que levar isso em consideração. Aqui eu relacionei, vou dizer para vocês aqui o conteúdo do livro. Eu abri mostrando os benefícios socioeconômicos da mineração, porque muita gente não conhece. Não é? O segundo capítulo, ele fala de mineração meio ambiente, porque parece que há um estigma de que a mineração seja o maior poluidor das atividades comerciais, e na verdade não é. E o perfil de poluição varia de país para país, considerando suas condições industriais, suas condições socioeconômicas. Então, o perfil de intervenção no meio ambiente do Brasil não é o mesmo da Suíça, e não é o mesmo dos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, o nosso maior problema ambiental disparado chama-se falta de saneamento básico. Ponto. Depois vem outros, como o problema dos assentamentos rurais desordenados, assentamentos urbanos desordenados, muita coisa. E a mineração, naturalmente, tem seu impacto no meio ambiente, mas não faz parte desses primeiros listados aí. Né? Nós trazemos aqui no capítulo seguinte um questionamento por que a mineração da Amazônia não foi ainda regulada, né? Porque existe um comando constitucional determinando essa regulação e ainda não foi, passados mais de 3 décadas. Seguinte, nós falamos das etapas do processo interpretativo, não é? Eu já falei aqui dos filtros do intérprete, mas aqui tem conhecimento dos fatos, que é a origem de tudo, não é? O conhecimento do que seja fato jurídico é primordial nisso aí. Sequência do processo administrativo, né? Aqui tem um capítulo muito interessante que fala do problema da invenção dos princípios jurídicos. Por quê? Muitas vezes o intérprete, para não se posicionar, diz, olha, nós estamos aqui tratando de um assunto que tem um viés religioso,
eu sou conservador e por isso eu vou votar desse jeito. Então, para ele não enfrentar isso, ou isso aqui tem um viés político, eu tenho uma tendência ainda talvez mais liberal, então eu voto desse jeito. Por isso. Ele não quer enfrentar isso, então é muito comum a invenção de princípios jurídicos, né? E, na verdade, a questão dos princípios jurídicos é um problema. Não é porque existe o direito positivo e quando você desvia inventando princípios jurídicos, eu diria que é um dos grandes problemas que o intérprete pode enfrentar. Aqui eu faço referência a alguns julgados do STJ, né? Faço uma referência aqui às Cortes Supremas como guardiões da Constituição, e quando eu faço referência a Cortes Supremas, eu não faço necessariamente referência ao STF, né? Porque as Cortes Supremas de todos os países têm, entre suas funções, a proteção da Constituição. Então, esse é o livro. Muito interessante. É uma edição da De Plasto. Ficou muito bom, sabe? 550 páginas. E, normalmente, também, quando eu falo sobre determinado livro, eu costumo aproveitar o espaço para indicar leituras. Não necessariamente sobre o livro que está sendo, ou o assunto está sendo discutido, mas muitas vezes correlatos, livros interessantes que tem na minha biblioteca. E eu trouxe aqui para nós 2 livros. Um, Teoria dos Princípios, de Humberto Ávila. Muito bom esse livro. Quando eu falo, por exemplo, da invenção dos princípios jurídicos, aqui ele traz, no capítulo 2, muito bem colocado, critérios de distinção entre princípios e regras. Né? Esse assunto de distinção também entre princípios e regras, os critérios de distinção, o ministro Barroso também tem um livro muito bom que trata sobre isso. Salvo engano, chama A Nova Interpretação Constitucional ou coisa parecida. Então, esse é um livro que eu vou indicar. Esse livro eu digo que é obrigatório na biblioteca do advogado. Tá bom? E ainda, relacionado ao nosso tema, eu trarei para vocês agora um outro livro muito importante, muito interessante relacionado ao nosso tema, de Tom Bingham, The Business of Judging. Ou seja, a arte de julgar, né? O ofício de julgar. O autor foi magistrado, muitos anos, muito reconhecido, o livro é muito bom, e ele discorre aqui sobre as dificuldades da magistratura, a dificuldade de decisões em casos difíceis. Eu diria também que é outro livro essencial na biblioteca do advogado que gosta de interpretação. Aí você diz, William, mas a sua biblioteca não é só de direito da mineração? Sim. Né? Mas nesse caso aqui especificamente, eu estou trazendo livros de uma outra biblioteca que eu tenho também paralela, mas você não pode falar em direito da mineração sem falar em interpretação. Não é? Então eu diria que esses 3 livros estão relacionados. O Direito da Mineração do Instituto dos Advogados, Teoria dos Princípios de Humberto Ávila e The Business of Judging. Sensacional. Com isso, nós ficamos por aqui e aguardamos vocês no próximo Mining Talks. Até!